Promessa de compra e venda. Você sabe quais são os cuidados necessários? A nossa especialista, doutora Mariela Negrelli, no quadro Mundo Imobiliário, esclarece vários pontos aqui no canal do Boca. Na Rádio Bandeirantes, Boca no Trombone, Mundo Imobiliário, o olhar técnico para as relações jurídicas dos imóveis. Direito imobiliário é a pauta a partir de agora aqui no Boca no Trombone, para mais uma edição do nosso Mundo Imobiliário com ela, a nossa especialista, doutora Mariela Negrelli. Seja muito bem-vinda a mais uma edição do Boca aqui da Rádio Bandeirantes, doutora. Bom dia! Bom dia, doutor Solano. Bom dia a todos que nos escutam. É sempre um prazer participar aqui com você. Quais os principais cuidados ao assumir obrigações em uma promessa de compra e venda? Muita gente confunde, né, doutora? A promessa de compra e venda com a efetivação mesmo do contrato de compra e venda. Hoje aqui a gente vai tratar sobre essas diferenças, sobre esses cuidados, né? Sim. É importante a gente sempre ter a ideia, doutor Solano, como o senhor bem lembrou, que a promessa de compra e venda que nós temos hoje no ordenamento jurídico brasileiro é a escritura pública realizada no tabelionato para imóveis acima de 30 salários mínimos. Então, quando a gente faz aquele contrato de gaveta ou aquele documento que a gente faz uma promessa de compra e venda à vista, o nome dela está errado. Não existe promessa de compra e venda à vista para imóveis acima de 30 salários mínimos. Documento, a compra e venda, o contrato de compra e venda é a escritura pública. Muito bem. Então tá, bora lá, vamos aprender um pouquinho mais. A gente aprende sempre, né, com a doutora Mariela. O que é essencial, doutora, verificar antes da assinatura de uma promessa de compra e venda? Sim. Doutor Solano, quando a gente fala em uma promessa de compra e venda, uma minuta particular, há várias nomenclaturas, a gente tem que ter a ideia de que é um contrato que obriga as partes em relação a um determinado objeto e mediante condições. Nesse caso específico, a gente vai estar falando de um imóvel. Então, a gente tem que ter sempre a noção de que, para a gente trabalhar com essa parte obrigacional anterior à assinatura da escritura, que é o contrato definitivo, saber algumas coisas, como, por exemplo, lá na matrícula, lá naquela certidão do imóvel, naquele documento onde consta a área exata, consta se o imóvel está averbado ou não na matrícula, quais as dimensões, lateral, fundos, frente, em que nome está. E além do nome que está, que é o proprietário, se tem algum tipo de, por exemplo, cláusula que ou impossibilite de vender, ou que tem alguma indisponibilidade judicial. Então, antes da assinatura de qualquer obrigacional que se venha a ter em cima de um imóvel, verificar a matrícula imobiliária do imóvel em questão. Cautelas super importantes. Sim. Doutora, essa é a base. Sim. Antes de qualquer coisa, se a gente falar em assinar, porque o que acontece normalmente e muitas vezes, as pessoas assinam um arras, que é um tipo de contrato preliminar, dando um sinal para efetivação posterior do contrato de compra e venda, que seria a escritura definitiva. Ou até nessa promessa de compra e venda, botam a primeira cláusula como arras, que é um sinal que, se a pessoa desiste, se o vendedor desiste, ele tem que ressarcir em dobro. Se a pessoa que deu as arras, que deu o valor para garantir o negócio, desiste, ela perde o valor que deu. Então, antes de assumir qualquer compromisso, verificar a matrícula do imóvel.
Pergunta importante, doutora Mariela. A promessa de compra e venda, ela precisa ser registrada em cartório? Ela não é requisito fundamental para validade. Não é requisito. Porém, a inclusão dela na matrícula do imóvel pode acontecer e vai garantir ao comprador aquele efeito que é oponível contra todas as pessoas. Todas as pessoas, quando forem olhar aquela matrícula, vão saber que existe já uma promessa de compra e venda do fulano A, que era o vendedor, com o fulano D, que hoje é o comprador e que tem a promessa de compra e venda. Então, é uma garantia de que essa pessoa não vai, por exemplo, como... Não vou dizer que é raro que aconteça, porque existem situações que a pessoa de má fé tem um imóvel no nome. A Mariela tem um imóvel no nome, lá na matrícula, e vende para o doutor Solano. Nunca mais passou a escritura, nunca mais a escritura foi levada a registro. 2 anos depois, quem é que está lá no registro de imóveis? A Mariela. A Mariela pega, fala com a Juliana e faz um outro contrato, porque ela que é a proprietária registral, ela que é a proprietária. Claro. Então, para evitar isto, dependendo do prazo, das condições dessa promessa de compra e venda, é interessante realizar já a inscrição dela na matrícula. Tudo isso vai depender do parecer do advogado, de um advogado de confiança que conheça da matéria, porque a própria promessa de compra e venda, muitas vezes, ela pode ser realizada, digamos assim, as cláusulas que entabulam o negócio, Sim. que geram a necessidade de uma promessa antes da escritura, podem ser trazidas para dentro da escritura pública, Claro. com uma cláusula resolutiva, com uma forma de pagamento diferente já estipulado dentro da escritura. Perfeito, perfeito. Nesse E, doutora sentido. Mariela, documentos. Aqui o pessoal se preocupa bastante com essa questão. Quais são os documentos que o comprador deve exigir do vendedor? Eu vou ser bem... Vou trabalhar bem na precaução. A gente tem hoje um princípio que se chama princípio da concentração, onde todas as indisponibilidades ou tudo que se trata do imóvel deveria estar averbado, registrado dentro da matrícula do imóvel. Sim. Só que nós temos algumas exceções a isso. E quais são essas exceções, por exemplo? As dívidas federais, estaduais, ainda que não constantes na escritura, na matrícula, elas podem depois fazer com que ocorra o desfazimento do negócio se o vendedor não tiver patrimônio para suprir uma dívida. Sim. Então, o que eu sempre aconselho? Boa-fé. E o que a boa-fé exige a um cidadão comum? No caso, vou tratar de um exemplo comum, que é a compra de um apartamento. Verifique matrícula, verifique certidão negativa de IPTU na prefeitura, verifique a certidão negativa condominial, peça as certidões negativas dos vendedores cíveis, além de cíveis da Receita Federal e Estadual. E daí se me sai uma certidão positiva com efeitos de negativa, relatório do que se trata essas dívidas e se o vendedor tem um patrimônio para cobri-las. Perfeito, perfeito. É importante E é cautela. importante também, doutor Solano, no caso de ser empresa, não só empresa, mas pessoa física também, a gente sempre tira a certidão da Justiça do Trabalho também. Claro, claro. Na Cautela. dúvida, contrate um advogado da sua confiança, que ele vai ter todo um relatório, um checklist dessas certidões, porque
aproveitando para dizer que não é porque uma certidão sai positiva que vai ocorrer a inviabilidade do negócio jurídico, que a pessoa não tem, que ela não tem patrimônio, que ela não vai conseguir realizar a compra porque é provável que ocorra um risco. Não, a gente analisa o patrimônio do vendedor, a gente analisa as circunstâncias, o contexto. Isso. Porque a gente também sabe que é difícil, por exemplo, para uma empresa não ter ações. São coisas que acontecem normalmente na vida de uma pessoa jurídica, por exemplo, a questão dos processos judiciais, inclusive das pessoas físicas. E não é por isso que elas são pessoas que não têm solidez financeira ou que trabalham com a má-fé. Pode acontecer, realmente. Doutora Mariela, a gente está chegando no finzinho aqui do nosso tempo, do nosso quadro. Eu vou fazer em uma para a senhora. É preciso pagar um sinal ou entrada na promessa de compra e venda? Essa é a primeira. E a segunda, o que acontece se uma das partes acaba desistindo do negócio depois da promessa assinada, doutora? Sim. Então, assim, não é essencial assinar o quesito de ter um arras, um sinal de negócio para a realização de qualquer contrato. Não é requisito essencial. Obviamente, vai ter as cláusulas de pagamento, a forma de pagamento. Porém, não é essencial ter um sinal de negócio com algum tipo de imputação já de arras. Não é essencial. Segunda pergunta, doutor Solano. Cláusulas contratuais. Sim. A nós, com aptidão de ler, de entender aquilo que está escrito, nesse contrato vai ter multas, vai ter cláusulas penais que podem incorrer e vão ser decididas entre as partes. Da parte autora, se desistir, da parte vendedora, desistir também. Tudo isso tem que ficar bem especificado no contrato. Um contrato bem feito, fácil, de uma leitura tranquila, gera segurança e, posteriormente, nós não podemos dizer que a justiça ou a vida é estática, porque ela trabalha com mudanças, vai, posteriormente, gerar uma rescisão, ou uma resolução, ou, quem sabe, até um distrato de uma forma mais simples. Sempre alicerçado na boa-fé contratual entre as partes. Isso sim, ela sempre tem que manter acima de qualquer fundamentação jurídica, com qualquer contrato assinado, qualquer cláusula do contrato. Aprendemos bastante com ela, com a doutora Mariela, sobre esse tema do dia a dia, né? As cautelas, os cuidados aí na promessa de compra e venda. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!